Hoje, vamos conhecer a fascinante figura de Natã, o profeta, cujo papel na Bíblia vai muito além do famoso discurso em que confrontou o rei Davi sobre seu adultério com Batseba. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Natã desempenhou um papel fundamental na vida de Davi e na realização dos planos de Deus. Mas quem era Natã e como ele se relacionava com o rei Davi? Descobriremos que a conexão entre Natã e Davi vai muito além desse incidente específico. Eles compartilharam uma história e uma relação que moldariam o curso da história sagrada. Embora Natã não tenha um livro inteiro da Bíblia dedicado a ele, sua importância é inegável. Ele desempenhou um papel crucial na construção do templo e na entrega da promessa messiânica, deixando um legado significativo na narrativa bíblica. Sabemos muito pouco sobre a juventude de Natã, mas algumas fontes judaicas sugerem que ele pode ter estudado sob a orientação direta ou indireta de Samuel, um renomado profeta. Natã se tornou um profeta de corte, aconselhando os reis em questões espirituais e políticas. Vamos voltar no tempo e conhecer a primeira aparição de Natã na Bíblia, um momento crucial que moldou a história de Israel. O encontro entre Natã e o rei Davi é registrado em 2 Samuel 7, versículos 1 e 2, quando Davi estava desfrutando de um período de paz e prosperidade após muitas batalhas vitoriosas. Ele expressou sua preocupação com o fato de que o tabernáculo, o centro de adoração e a casa da Arca da Aliança ainda permanecia em uma tenda, enquanto sua própria moradia era luxuosa, feita de cedro, um sinal de riqueza na época. Inicialmente, Davi expressou o desejo de construir um templo para Deus, já que ele próprio estava desfrutando de um palácio luxuoso. Natã, o profeta, apoiou a ideia de Davi e encorajou-o a seguir em frente. Mas, naquela noite, Deus falou com Natã e revelou seus verdadeiros planos. Deus não pretendia que Davi construísse um templo para ele. Em vez disso, ele prometeu construir uma casa para Davi. Essa casa não era uma moradia terrena, mas uma linhagem real que continuaria para sempre. Deus prometeu a Davi que um de seus descendentes estabeleceria um reino eterno, e Deus seria como um pai para esse descendente. Essa promessa divina marcou um ponto crucial na história de Israel e estabeleceu a base para a promessa messiânica. Neste momento incrível da história de Davi, Deus fez uma promessa que aponta diretamente para Jesus. Essa promessa, conhecida como o Pacto Davídico, afirmou que alguém da linhagem de Davi ocuparia o trono para sempre. A conexão com Jesus é clara, pois ele é descendente de Davi, cumprindo assim essa promessa divina. O trono de Jesus está estabelecido para a eternidade, e ele é o Rei eterno. Essa promessa se tornou parte fundamental da mensagem messiânica. Embora este momento tenha trazido grande alegria a Davi, o próximo encontro entre Natã e Davi, registrado na Bíblia, não seria tão alegre. Davi, um homem segundo o coração de Deus, sucumbiu à tentação e cometeu um pecado grave ao cobiçar a esposa de outro homem, Batseba. Quando ela engravidou, Davi tomou medidas drásticas para encobrir seu erro, ordenando a morte do marido de Batseba, Urias. Mas Deus não ignorou o pecado de Davi. Ele enviou o profeta Natã com uma mensagem crucial. Natã escolheu contar a Davi uma história comovente sobre dois homens, um rico e um pobre, para ilustrar o pecado de Davi. O rei Davi reagiu com grande indignação à história contada por Natã. Ele jurou que o homem responsável por tal ação deveria morrer e reembolsar o prejudicado 4 vezes pelo que fez. No entanto, a reviravolta aconteceu quando Natã proclamou: "Você é o homem." Davi, o homem que tinha tudo, havia cometido um grave pecado ao tomar a esposa de outro homem. Davi, profundamente arrependido de seu erro, como expresso no Salmo 51, buscou o perdão de Deus. Natã transmitiu a mensagem de perdão divino a Davi, mas ainda assim, devido a esse pecado, o filho de Davi com Batseba acabou falecendo. Após o nascimento do segundo filho de Batseba, Salomão, Natã traz outra mensagem a Davi, revelando o amor de Deus pela criança. Mais tarde, na velhice de Davi, Natã desempenha um papel crucial na sucessão ao trono, quando o filho de Davi, Adonias, conspira para assumir o reinado. Natã e Batseba confrontam Davi sobre o assunto, e Davi confirma que Salomão deve ser o rei, como prometido anteriormente. Natã desempenha um papel fundamental na garantia da coroação de Salomão, levando à dispersão dos aliados de Adonias. Curiosamente, o terceiro filho, o quarto em ordem de nascimento, de Batseba,
também foi nomeado Natã. E esse Natã é mencionado na genealogia de Jesus em Lucas 3, versículo 31. Pode-se supor que ele tenha recebido esse nome em homenagem ao fiel profeta da corte, Natã. Natã é chamado de Natã, o profeta, ou, no hebraico, Natã, o Nabi. Um profeta proclamava uma mensagem dada a ele. Eles falavam a verdade de Deus para os outros, frequentemente entregando mensagens diretas de Deus. Durante o tempo de Natã, escolas ou ordens surgiram para o treinamento adequado dos profetas. Com frequência, as mensagens dos profetas abordavam tanto o presente quanto o futuro, como quando Natã confrontou Davi sobre seu pecado atual de adultério, enquanto também alertava que o filho de Davi morreria. Em Israel, quando os profetas não estavam sendo mortos por pessoas que não gostavam do que estavam dizendo, eles frequentemente eram muito respeitados. Os profetas durante o período dos reis podiam servir no templo ou lugares de culto, viver isolados ou até mesmo atuar na corte do próprio rei. Aqueles da última categoria eram chamados de profetas da corte. Eles estavam a serviço do governante e eram consultados sobre decisões importantes. Embora os profetas da corte corruptos acabassem se tornando um grande problema para os reis de Israel e Judá, Natã era um profeta da corte piedoso e confiável. Natã teve uma influência duradoura mesmo após sua morte. Um livro de Natã, o profeta, é mencionado tanto em 1 Crônicas como em 2 Crônicas. Embora essa obra tenha se perdido desde então, existe alguma especulação de que partes ou todo o seu conteúdo possam ter sido integrados aos livros de Samuel ou Reis. 3 séculos depois, o rei Ezequias seguiu as instruções deixadas por Natã relacionadas aos músicos levitas no templo. Nada se sabe com certeza sobre a vida tardia de Natã ou sua morte, mas fontes apócrifas afirmam que ele viveu até uma idade avançada e foi enterrado em sua própria terra. Um midrash do Talmud judaico ensina que 2 cadeiras honorárias flanqueavam o trono de Salomão, uma para Gade, o vidente, e outra para Natã, o profeta. Independentemente de como Natã morreu ou passou seus últimos anos, ele teve uma influência duradoura mesmo após sua morte. A história de Natã e Davi é contada inúmeras vezes em igrejas e escolas dominicais em todo o mundo, lembrando os crentes das consequências do pecado, da beleza do arrependimento e da grandeza do perdão de Deus. Conhecemos a vida e o legado de Natã, destacando sua importância na fé e na espiritualidade. Obrigada por nos acompanhar nesta análise da influência duradoura de Natã na religião e na moral. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.